Por falar em colocar mais recurso, o senhor, no livro, aponta como principal problema do SUS a escassez de recursos e como resposta primeira, derrubar o teto de gastos para ter mais dinheiro para investir na saúde. Queria acrescentar que o orçamento de 2022 para a saúde é o mais baixo em uma década e que nem mesmo a correção permitida pelo teto de gastos da integralidade da inflação, nem isso foi dado. Nós fomos conversar com o economista Rudy Rocha, um craque nessa questão de financiamento da saúde, que fez a seguinte observação: não discordou do fato de que o investimento por habitante, o investimento geral no SUS é muito insuficiente e se revelará ainda mais insuficiente com o envelhecimento da população nos próximos anos. Mas ele me chamou a atenção para o seguinte: olha, repara, lá para 2014, 2015, quando o gasto no SUS ainda estava crescendo, ele estava crescendo basicamente por causa de estados e municípios, porque a União vinha se retirando disso. Então eu quero saber se para isso o senhor tem uma proposta para além de derrubar o teto de gastos. Veja, a gente tem que voltar ao teto de gastos como um assunto em si mesmo a merecer uma reflexão nossa no Brasil. Por quê? Porque o valor envolvido na ideia do teto de gastos é um valor fundamental e que tem a ver com a minha vida, que é o respeito à austeridade com dinheiro público. Não sair na gastança gastando mais do que pode. Mas no Brasil é assim, você tem o valor correto e inventa um remédio completamente mentiroso para enfrentar o valor correto e, na verdade, não enfrenta. Quero voltar para isso. Mas vamos à questão da saúde. No meu livro eu reflito também objetivamente. Eu estou querendo proteger o Brasil dessas simplificações grosseiras, por isso que eu sou chato tentando botar o povo na jogada, uma cumplicidade. O Brasil destruiu sua indústria de saúde. Destruiu. Nós importamos do estrangeiro, antes da pandemia, 17 bilhões de dólares. Em número redondo, isso dá 100 bilhões de reais por ano, financiando com o tostão brasileiro emprego na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Então, mas o que acontece como consequência prática neste assunto? É que os custos de provimento de saúde no Brasil, em matéria de fármacos, meio de diagnóstico médico, cama, prótese, sabe, tudo isso, foco cirúrgico, tudo isso, são globais. Então, o custo de um inglês ter saúde, fazer uma ecografia, é rigorosamente o mesmo custo do Brasil, tirante o salário, que é em real. O resto é tudo dolarizado. Só que nós gastamos aqui 1/8 do que os ingleses gastam. Então nós temos certamente um problema de financiamento, mas nós temos antes, eu digo no livro, um problema de gestão. Eu fui secretário de saúde, né? Isso eu estou só me apresentando. E eu não fui secretário de saúde porque queria um emprego. O meu irmão, o Cid Gomes, um governador extraordinário, é verdade, explodiu a rede do Ceará, a União pagava 1 por 1, ficou 1/4 por 1, vamos dizer, agora a União duplicou os leitos, fez toda uma rede de hospitais regionais, etc., não conseguia botar para funcionar. Confusão de todo tipo, me chamou e eu fui para lá com a minha vivência e consegui colocar para funcionar tudo isso. E aumentamos brutalmente a atenção do Estado do Ceará em todos os níveis. Todas as UPAs, todas as policlínicas, sabe, 100%. Então, você concorda com essa visão que tem um outro problema, que é que a União vinha se retirando Sem dúvida. Assim, o Lula lá atrás, por preconceito, pouco estudo, pouca reflexão, resolveu que o caminho de priorizar o SUS era congelar a tabela de procedimentos do SUS na rede conveniada. Então, desde lá até cá, é tudo igual, é a mesma gente. Quer dizer, pessoas diferentes fazendo rigorosamente a mesma coisa. Então, nós simplesmente fechamos no Brasil milhões de leitos de uma rede conveniada. Por quê? Porque essas leis ficaram infinanciáveis. E a demanda da população crescendo. Então, os estados e municípios foram obrigados a expandir. Só que o per capita da União Federal está relativamente caindo, embora o volume absoluto possa se oferecer uma saúde bem melhor do que está aí. Isso é a minha proposta. Então, há uma eficiência na gestão, nós temos que introduzir avaliação, satisfação do cliente, e temos que ir lá na ponta, porque esse país tem uma disfuncionalidade na formação dos recursos humanos que está se tornando trágica. Seria risível se não fosse trágico. Deixa eu te dar aqui um dado da minha profissão. O Brasil tem, pelo um dado que eu li, e ainda estou duvidando dele, o Brasil tem hoje, só no nosso país, tantos cursos de direito quanto o planeta Terra inteiro tem, junto. Resultado, nós mentimos para a meninada que estamos dando curso superior, eles se submetem ao exame de ordem, 82% não passam. O Lula mandou trazer médico de Cuba. Tenha paciência, um país como o Brasil, resolver que a atenção básica tem que ser trazendo recursos humanos de um país como Cuba, que é do tamanho do Rio Grande do Sul e mais pobre do que o Rio Grande do Sul. Percebe? Esses são os limites conceituais de um debate estrangulado no Brasil. Eu pretendo meter a mão nisso daí.
Nós precisamos fazer. Aí, como é isso? É o seguinte, a melhor escola de medicina do Brasil, pelo ranking do MEC, está em Sobral. E é federal. Porque eu ajudei a formar essa escola e ela forma a saúde da família, forma um generalista. E o menino e a garota que se formam, eles vão dar uma atenção básica, vão se aprofundar no perfil epidemiológico do nosso povo, vão responder 80% das demandas de saúde e depois vão ficar ricos. Mas antes, é por isso que eu quero criar uma carreira de Estado para que os profissionais de saúde sejam locados onde eles estão, a formação não seja, sabe, uma rendição ao corporativismo. Vamos passar